Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Hoje, aproveitando o nosso momento eleitoral, temos eleição no início de outubro, quero abordar um tema que aparenta não ser escatológico, mas na verdade o é. As igrejas, por muito tempo, especialmente as igrejas evangélicas, se mantiveram afastadas da questão política. Isso foi muito comum durante os movimentos mais tradicionais do protestantismo no Brasil. Não vou citar denominações, mas nós sabemos que existem denominações extremamente tradicionais e que mantêm uma certa distância da política. É claro que a política no Brasil não é feita da melhor maneira, em muitos casos é feita da pior maneira, mas isso não pode levar a igreja a se omitir em uma questão tão relevante como a questão eleitoral, a questão política. De uns anos para cá, de pouco tempo para cá, algumas igrejas foram ao extremo e passaram a fazer o jogo, muitas vezes sujo, da política brasileira em troca de poder e até de dinheiro. O que nós defendemos enquanto Igreja de Cristo, especialmente aqui no Faissalville, nós defendemos que a participação política é necessária, desde que feita da maneira correta. O que é política? Política é a ciência que estuda a relação entre os homens. E essa política, na sua essência, ela é positiva. Um pastor, quando lidera uma igreja, ele exerce política. Ele também é um líder político perante os seus fiéis. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Nós somos totalmente contra ceder o púlpito à pregação política, especialmente política partidária, e entendemos que o pastor não pode se candidatar a cargo eletivo, salvo se abrir mão do seu cargo pastoral. Pois a palavra é muito clara quanto a isso. Os grandes homens da Bíblia que eram políticos, Moisés, José, Davi, consultavam os pastores, à época, os sacerdotes, para se aconselharem. Ninguém acumulava o candeeiro e o ramo de oliveira. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, Deus enviará duas testemunhas. Uma carregará o candeeiro, o outro o ramo da oliveira. O ramo da oliveira simboliza poder político e o candeeiro o poder religioso. Elias e Moisés, em tese, seriam as duas testemunhas, na visão de muitos teólogos. Por que Deus envia dois? Porque os dois poderes precisam estar realmente separados, o que não quer dizer que eles não se comuniquem. Nós temos na nossa igreja um irmão que deve se candidatar daqui a algum tempo. Deus sabe o momento de revelar isso, né? Não quero revelar nomes nem contextos. E nós pretendemos apoiar essa iniciativa. O irmão não é pastor, mas tem demonstrado ser um crente fiel, é um homem de bem, e não há nenhuma razão para não ter esse apoio. Esse apoio significa vender a igreja? Esse apoio significa usar o púlpito para fazer política partidária? Não. Você pode fazer política na igreja, apoiar o irmão que se candidata de forma correta, de forma idônea, de forma séria. Não há nenhum impedimento para isso, isso é saudável. Nós não podemos nos omitir. Nós temos estudado sobre marxismo cultural, e o marxismo cultural se desenvolveu ao longo da chamada longa marcha, né, que foi defendida pelos marxistas à época, justamente pela omissão da igreja. E que Deus não nos permita nos omitir, especialmente no Brasil, em um momento tão importante quanto esse momento eleitoral que estamos vivendo. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.